O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olha, gente, eu até tentei fugir desse assunto, mas como moradora do Rio, como todos sabem, quer dizer, não necessariamente sabem que eu moro aqui, mas pelo meu sotaque dá para saber que eu sou daqui, não dá para fugir de falar de clima com uma temperatura que chegou à sensação térmica de 60 graus. Sim, 60 graus. O Rio de Janeiro ultrapassou todos os limites do razoável, tal qual o Brasil, tal qual o mundo e tal qual o regime que nos colocou dentro desse apocalipse climático. Bom, passado esse momento de desabafo de quem sofre muito com calor, né? Acho que a impressão que todo mundo tem é que todo carioca ama calor, isso não é verdade. É importante a gente, enfim, né, refalar. Eu sei que é um assunto repetitivo, porque afinal de contas todos os veículos de informação têm dado uma atenção significativa ao que vem acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo. O que aconteceu, não sei se foi hoje ou se foi ontem, né, a nuvem de poeira em Manaus, né, parece inclusive, não sei se são spoilers, mas enfim, parece inclusive cena do Interestelar, né, enfim. Isso faz com que todos os nossos sinais de alerta sejam ainda mais acionados, porque está chegando, né? Assim, uma coisa é eu pensando as pessoas que estudam meio ambiente há décadas e vêm avisando constantemente dos riscos, dos perigos e de como a gente tem feito muito pouco para tentar controlar os efeitos da mudança climática. Muitos devem, inclusive, ter desistido pelas nossas ausências pragmáticas e de ações, né, em tentar mudar. Mas hoje eu acho que chegou no nível de que todo mundo sente essa mudança, né? Não sei se todo mundo sente, mas está mais visível, está mais notória. E, assim, eu vou falar especificamente, né, sobre um pouco dos custos e dos impactos, mas esse é aquele assunto macro, né, um assunto guarda-chuva para várias questões que acontecem no mundo e que, de alguma forma, tem conexão tanto com política internacional, tanto com economia, tanto com decisões individuais e que deveriam ser enxergados aí nesse atravessamento multidisciplinar. Bom, aqui no Brasil a gente está nessa terrível onda de calor, essa onda de calor que tem consequências gravíssimas para a saúde. Se a gente pensa aqui no nosso país, a gente está falando de mais pessoas recorrendo ao sistema público de saúde, mais pessoas tendo que comprimir parte da renda para, de alguma forma, tentar fugir de calor, as pessoas que podem fazer isso, né? Então, enfim, né, desde adequar a alimentação a tentar se refrescar, um movimento. Esse daqui eu vou fazer muito entre aspas, porque eu não sei se eu gosto do tom que deram nos noticiários, né, o movimento de volta aos escritórios para quem estava em home office. E por que eu fiz essa crítica? Porque, afinal de contas, parte do que está acontecendo tem relação, parte não, né? Uma grande parte tem relação com o modo de vida que a gente estruturou, essa loucura que a gente estruturou de, enfim, né, o inchaço das grandes cidades, consumo, transportes individuais e estar todo dia, pelo menos todo dia da semana, dentro de um escritório aumenta, né, a emissão dos gases. A gente viu isso com a pandemia. Dos gases poluentes. Então, assim, eu falei isso, mas com uma super consideração de que não acho que a leitura que deram nos noticiários tenha sido no tom de preocupação, né? Mas aquela forçação que está rolando das pessoas voltarem ao presencial. Isso, enfim, né, para falar aí de um modo mais genérico, mas de um modo mais específico, o que acende muito o alerta é que temperaturas recordes
verão de 2022, Europa e Estados Unidos, verão de 2022, 2023, temperaturas recordes aqui no Brasil. Isso provoca uma perda significativa em termos de atividade econômica, produção, porque, enfim, né, não que essa seja a parte mais importante, mas já que, em geral, né, se olha muito para esse aspecto, essa é uma das consequências. E saiu recentemente um relatório, enfim, né, com algumas projeções e algumas análises sobre a economia norte-americana e a perda estimada de 150 bilhões de dólares por conta de eventos climáticos mais extremados. E assim, se a gente dissecar o porquê disso, a gente consegue, como eu disse no início, né, da coluna, a gente já consegue vislumbrar um pouco do que, pelo menos a realidade aqui no Rio, imagino que em outras cidades dos ouvintes também esteja acontecendo, a gente já consegue sentir, né, assim, a gente consegue sentir, seja individualmente na perda, quase que na perda de produtividade, os impactos na saúde, em termos de produção, né, agrícola, você obviamente não vai manter a mesma produção, isso afeta a cadeia alimentar, mas apesar disso tudo, apesar das temperaturas recordes, o que se aventa a gente está cada vez mais distante do cumprimento do Acordo de Paris. Então, ao passo que a gente tem visto o impacto da mudança climática chegando de uma forma cada vez mais rápida, chegando de uma forma cada vez mais intensa, chegando de uma forma cada vez mais perto, e talvez isso seja mais assustador, e inclusive com possibilidades de quantificar o custo, né? Toda vez que a gente quantifica, de alguma forma a gente tem dimensão aí do tamanho do problema, a gente não está com e a gente está, de alguma forma, meio até longe de cumprir. E isso provoca, assim, isso vai gerando uma certa preocupação, e vou usar um termo aqui da dica que eu vou dar no final da coluna, uma ansiedade climática, da gente não saber muito como agir, porque, afinal de contas, olha, ainda que a gente possa até pensar em termos individuais, se a gente fizer um exercício rápido aqui, crítico, a gente sabe que, na verdade, a gente tem todo um sistema e todo um modelo que, no fim das contas, acelera essas mudanças e, além de acelerar essas mudanças, é muito eficiente em acirrar desigualdades, né? Então, assim, as desigualdades que já nos caracterizam no Brasil, em outros países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, enfim, essas desigualdades elas tendem a acirrar porque o acesso à proteção dessas mudanças extremas está diretamente relacionado à renda. Então, assim, o calor está enorme, mas se você mora numa área mais preservada, com mais ar, mais arborizada, isso está associado de alguma forma a um determinado nível de renda. Se você tem aparelho de ar-condicionado em casa, se você consegue fazer uma alimentação mais saudável, se você consegue trabalhar de home office, se você não está, né, num sol escaldante trabalhando, como a gente sabe que é a realidade da maior parte dos trabalhadores no Brasil e em muitos países do mundo também. Então, a própria manutenção do bem-estar e a tentativa de mitigar os efeitos das mudanças climáticas são catalisadores e potencializadores de uma desigualdade de renda que já é muito dramática. E aí, enfim, né, para coroar esse clima catastrófico que eu trouxe hoje, eu acho que assim, tem um elemento aí que é importante a gente associar com as mudanças que a gente tem observado, as transformações que a gente tem observado no mercado de trabalho, no acesso à renda, nas redes de proteção social no mundo, né? Só, por exemplo, ver as discussões das pessoas que ofertam suas mãos de obra por aplicativos, né? O que tem se estado em discussão, a percepção de que são pessoas muito desprotegidas e que são desprotegidas com a retórica de que
Mas é porque é um trabalho que não é um trabalho de dedicação exclusiva, que ela oferta parte só do tempo, porque é flexível. Mas, no fim das contas, as pessoas costumam ofertar 10 horas do seu dia de trabalho, que é quase que a sua fonte de renda, quase não, é a sua fonte de renda principal. Então, assim, associando essas transformações, que de alguma forma já colocam uma preocupação em termos de rede de proteção social, em termos do que vamos fazer observando essa rápida mudança que a profusão da inteligência artificial traz para a gente e, inclusive, já chegando, assim, a gente sempre tem a tendência de achar que com a gente não vai acontecer, porque, afinal de contas, somos muito escolarizados, etc., mas o que a gente tem percebido é que, na verdade, a substitutibilidade da mão de obra está chegando em todos os níveis. Então, o não acesso à renda, a falta de proteção social, com um problema a ser resolvido, que são as mudanças climáticas, colocam um cenário de que os líderes, se eles estiverem, de fato, empenhados em proteger as pessoas dos seus países, eles vão ter que endurecer as agendas e endurecer as propostas. É muito bonito recorrer à consciência individual, né, sobre o uso de recursos naturais, mas esse é um problema coletivo. Por ser um problema coletivo, ele deve, portanto, ser resolvido na coletividade. E a coletividade passa pelas instâncias que lideram países, empresas, enfim, né, que decidem por nós muitas das situações que nos atingem, mas que nós não temos gerência sobre elas. Enfim, pessoal, como eu disse, meio catastrófico, mas é porque sensação térmica de 60 graus não deixa ninguém pensar com muita lucidez. Aproveitando, a minha dica vai ser o episódio Ansiedade Climática, do Vibes em Análise. Eu gosto muito desse podcast. Enfim, então eu acho que ele traz algumas visões interessantes, assim, menos catastróficas do que as minhas, mas obviamente zero romantismo sobre o que está acontecendo. E é uma preocupação que é de primeira ordem, né? A gente precisa se preocupar com a questão climática, porque já está chegando no famoso e temido ponto de não retorno. É isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.